dia a todos. Agradeço a presença. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro formativo com o tema água. Teremos a palestra com a mestre em recursos hídricos, Silvia Shinkay, que também é administradora do Departamento de Água e Esgoto de Penápolis, que é o DAEP. E após teremos também a oficina em educação ambiental com a especialista em educação ambiental, Fernanda Marim, e que é coordenadora do Centro de Educação Ambiental de Penápolis. Então, convido a Silvia para fazer a palestra. Silvia, seja muito bem-vinda. Agradeço mais uma vez a presença de todos, informando já que o nosso segundo encontro está marcado para o dia 24 de outubro, de novembro. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida com relação ao projeto, como que funciona o programa, de repente não conseguiu vir na abertura, é só entrar em contato comigo, tá bom? Que eu envio a TR, eu explico certinho como que funciona. Mais uma vez, obrigada. Passo a palavra agora para a Silvia. Obrigada. Bom dia. Primeiro, agradeço a Camila, né, o Cruz e a equipe da Bioterra pelo convite, né? E é um tema muito interessante que nós vamos debater hoje. E a gente vai conhecer um pouco de como funciona o Comitê de Bacias, como que é a questão da água. A gente fala, a água está acabando, não está, como que está a situação no mundo, no Brasil, e também aqui na nossa bacia, né, do Baixo Tietê. Tá? E é um momento assim, bem diferente hoje, né? A primeira vez que eu estou vendo assim, a gente fazendo uma reunião, né, com muitas pessoas se reunidos para fazer uma capacitação, né? É muito bom isso, né? A gente retomar a nossa vida normal de como era antes, né? E é bem diferente, né? Todo mundo meio cauteloso ainda, mas, né? Vamos lá, com todos os cuidados, né? Que a Camila proporcionou aqui, né? E vamos falar sobre esse tema tão importante que é a água. Como a Camila falou, meu nome é Silvia, né? Eu trabalho no Departamento de Água e Esgoto de Penápolis. Já dei aula, né, na FUNEP, conheço até a professora aqui, a Juliana, está aqui da FUNEP. Né? Estou vendo muitas pessoas que a gente conhece aqui de Comitê de Bacias, de Câmara Técnica, da Educação Ambiental, do Planejamento, né? do Edmar aqui de Recursos Naturais. E acho que a maioria do público aqui, vocês são professores, né? É isso, né? Então, assim, eu vou passar, tem alguns assuntos que são bem específicos, muito técnicos. Falar de formação, de instrumento, diretriz, objetivos da política de recursos hídricos. Mas, então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, podem me interromper, podem perguntar, levantar a mão, que a gente está aqui para trocar informação, para a gente saber um pouco mais, né? E estar, assim, debatendo. Porque a gente vai perceber que a política pública de recursos hídricos ela é uma política pública bem diferente das outras políticas públicas de educação, do saneamento, da saúde, de segurança pública, porque ela, desde a sua criação, ela já permitiu que a sociedade participe da sua formação. É uma política pública nova, né? Diferente da educação, aí a gente vê que a gente tem uma política pública de recursos hídricos bem nova. Então, uma lei nova e a gente está aí construindo ela. Por quê? Porque demorou para a gente dar a importância da água. Né? Isso a gente vai ver que o Brasil é abundante em água. Mas não onde está essa água? Por que tem seca? Né? Por que tem escassez hídrica? É isso que a gente vai estar discutindo aqui. Tá? Então, eu quero que vocês participem, vocês perguntem. Né? Eu não entendi isso. Fala a sua opinião também, né? E falar, isso é bom a gente interagir. Então, vamos lá. Essa frase aí, né? A água é essencial à vida, né? Eu acho isso
é bem assim redundante, não tem como que a gente nem discutir isso, né? Porque é muito assim, para tudo a gente precisa da água. A gente sempre ouve falar assim, a gente fica sem energia elétrica, mas não fica sem a água. E daí tem daqui a programação, né, que eu vou passar para vocês, que a gente vai falar primeiro do panorama hídrico mundial, depois o brasileiro, depois falar dos fundamentos, falar um pouco dessa parte mais técnica sobre a gestão de recursos hídricos. Daí nós vamos entrar já na nossa bacia aqui do Baixo Tietê e já ver o que a gente tem de desafios, quais são as práticas que já são feitas aqui na nossa bacia, que dá para estar solucionando esse problema da água. Tá? E como a gente estava falando, né, a importância da água, a gente sabe que 65% do nosso corpo é formado por água, né? E quando falta água, a gente tem vários problemas decorrentes da saúde pública que impacta na nossa vida, né? Fora isso, a gente tem um índice muito grande. A gente tem um índice ali, ó, que anualmente morrem 840 mil pessoas relacionadas à doença com a água, com a falta dela, ou com a água de má qualidade, né? Ou da própria situação da vida, da qualidade da vida da pessoa ali no seu dia a dia. É um índice muito grande. Então, é um tema bem relevante, o que a gente está aqui discutindo, né, nesse programa de formação de educação. E a gente tem esse dado aqui, ó, que é mais alarmante ainda. Então, a ONU e a Unesco, elas já prevê que vai aumentar a demanda mundial da água em 20% e 30% até 2050. Então, o que a gente percebe? Que a gente está com a população crescendo cada vez mais, né? Nós utilizamos a água cada vez mais, tanto nos processos industriais, como na nossa agricultura para a gente comer, né? A gente sabe que no Brasil o principal uso da água é para irrigação e para a nossa própria alimentação e tudo mais. Então, a gente cada vez mais, a água é importante. E ela vai faltar? Ah, não, porque tem um ciclo da água, que a água ela não some, né, da natureza, ela evapora, você tem infiltração e retorna, mas não é bem assim, né? Então, isso que a gente vai estar falando hoje. Então, esse dado aqui, ele é importante, porque a gente vê que tem um crescimento demográfico, tem um desenvolvimento econômico, que cada vez mais nós dependemos da água, né, para fazer todos os processos industriais, e a gente está aí, cada vez mais a população está crescendo, e essa água vai ser a mesma. Não vai, a gente não tem, já acharam água em outro planeta, né? E cadê essa água? Daí que nós vamos estar mostrando para vocês aqui esses dados. Além disso, né, a gente tem toda essa discussão de mudanças climáticas. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita em mudanças climáticas, né? Tem toda essa discussão que a gente não vai entrar hoje aqui nesse mérito. Mas o que a gente sabe é que a temperatura da Terra está aumentando, que a gente vai demonstrar isso também, né? E o acesso para a água potável está cada vez mais complicado para a gente na nossa vida, tá? E fora isso, tem a ação do homem, as ações antrópicas. Cada vez nós estamos poluindo mais a água. Qual que é o ser humano, né? De todos os seres humanos que a gente tem aqui, o único que polui a água é o homem, é o ser humano, através dos seus processos industriais, né? Nosso próprio de não tratar o nosso esgoto, as próprias indústrias devolvendo a água contaminada nos nossos rios, contaminando os lençóis freáticos, e também até a gente tem essa questão de contaminação, contaminantes emergentes, que são os resíduos de medicamentos também, que impactam na qualidade também da nossa água. Então, a situação não está muito favorável para nós. E se a gente pensar, onde que está essa água? Né? A gente pega o mapa mundial e vê ali, a maioria tudo azulzinho. Né? Se a gente sair do planeta Terra e olhar estiver no universo e ver a Terra, a gente vê que a Terra é azul, não é? Todo mundo fala, nossa, a Terra é azul. Muito bom. Mas a água doce, potável, que a gente pode usar para o nosso consumo, é essa bolinha aqui, ó, gente. Ó. Essa bolinha aqui. Então, de todo o planeta,
a quantidade de água que a gente pode utilizar para todos esses processos que eu falei para vocês, é só esse tamanho aqui em relação ao tamanho da Terra. É impactante, né, essa imagem, né? Muito impactante. Então, essa esfera aqui, ó, tem esse dado aqui. Foi um Serviço Geológico americano, né, que fez essa imagem aqui. E ela falou que para vocês terem uma dimensão dessa bola aqui, ela é a distância, ó, de 1.385 quilômetros. É a distância de São Paulo a Pelotas. Então, quer dizer, se a gente fizer a volta ao mundo aqui, a extensão é enorme. Eu não sei a quantidade do diâmetro da Terra, mas esse tamanho do diâmetro dessa bola aqui é só 1.385 quilômetros. Então, a quantidade que a gente tem de água disponível para todo esse processo que a gente está discutindo aqui, para o consumo humano, para a dessedentação dos animais, para a irrigação da nossa comida, para os processos industriais, para os peixes, para tudo isso cabe nessa bolinha aqui, né? Então, é um dado muito alarmante. E o que a gente está fazendo com essa água? Onde que está essa água, né? Essa água aí, então, essa bolinha aí, tudo bem. Então, onde está isso daí? É o que nós vamos estar mostrando para vocês aqui. A distribuição de água do mundo, ela está 97% nos oceanos, e a água doce, que é o que a gente usa para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida, ela só é 3%. Vocês sabiam disso, né? Mas tem gente aí, tem um chinês, tem um americano, já usando a desalinização da água, né? Para a gente usar a água do mar. Ótimo, tem mesmo, tem vários estudos, várias pesquisas, várias universidades fazendo isso. Mas é caríssimo. Então, o metro cúbico dessa água, ela é inacessível ainda para qualquer cidadão normal, né? Então, essa água ainda ela é muito cara para ela ser transformada em uma água potável para a gente estar usando no nosso dia a dia, tá? Então, 3% é água doce. Tem literatura que fala que é 2,5%, então valia de 2,5% a 3%. Então a distribuição de água, onde que está? Se a gente pegar, vamos ver, está tudo no rio? Não. Se a gente ver aqui, ó, olha aqui, ó, a água que está acessível aos rios são só 1%. A gente tem lagos, né, 33%, que é a água parada, 51% água acessível das plantas. Daí nós vimos ali a água que você não vê, o painel ali que a Fernanda ali colocou para vocês, é água que a gente não vê, né? O vapor de água na atmosfera também representa 13% e na umidade do solo 2%. Então, essa água, cada vez a gente vê, tem que procurar ela mesmo, né? A gente não está vendo onde que ela está, né? Daí aqui, peraí, passou. Ela está distribuída de modo desigual. Então, hoje a gente tem milhões de pessoas distribuídas no planeta Terra, só que nós brasileiros, nós temos acesso à água, a gente tem água em abundância, né? A gente está aqui, ó, nos 10 países que concentra 60% do recurso de água doce do mundo. Então, a gente está junto com a Rússia, com os Estados Unidos, com a China, com o Canadá, com a Indonésia, a Índia, a Colômbia, a República Democrática do Congo. Nós temos um privilégio de ter água em uma disponibilidade grande. Mas, e os outros países, né? Essa água, então, como que chega para eles? Aqui tem um mapa que mostra isso, ó. Então, a gente tem o acesso à água tratada distribuída de acordo com a população mundial. Então, ó, a gente vê o que está em vermelhinho, que é menos de 65% da população daquele país não tem acesso à água. Então, a gente tem aqui, ó, né, a parte da África, a parte da Arábia Saudita, que são os países que mais sofrem com a falta de água, né? Então, a distribuição de água no mundo, ela é desigual também. E isso tudo a gente vai ver que decorre de outros problemas, né? De problemas econômicos, problemas sociais e problemas ambientais também. E até a gente sabe, né, que hoje já existe uma guerra
um conflito de pessoas pela busca da água. Então, aqui, ó, enquanto algumas regiões apresentam grandes reservas, outras convivem com a escassez. Então, a gente tem hoje, no mundo, o país que mais sofre com a falta de água. Uma pessoa, um cidadão que mora no Kuwait, ele tem uma quantidade de água por dia de 10 metros cúbicos. É muito pouco para a pessoa acordar, fazer sua higiene pessoal, comer, né, se alimentar, tomar banho, né? Então, é muito pouco. E aqui, a gente vê que no Brasil, vou mostrar para vocês, a gente tem assim 100 vezes mais. E assim por diante, Emirados Árabes, Bahamas, o Catar, a Maldivas, a Líbia, a Arábia Saudita, Malta, Singapura e Jordânia. São os países que mais sofrem com a falta de água, né? Daí aqui, ó, a gente estima já que no mundo, tem 1,1 bilhão de pessoas que carecem de água potável. Então, tem pessoas que estão morrendo e tem pessoas que sobrevivem com a falta de água e vivem dessa forma aqui, ó, né? E a gente está falando hoje de recursos hídricos. Às vezes a gente fala de água água encanada, não é isso, né? A água ela serve para os outros, tem uso múltiplo. Mas quando falta saneamento, o saneamento é a água da torneira, é o esgoto tratado. A gente tem ainda, ó, o dobro de pessoas, mais que o dobro de pessoas, sem acesso ao serviço de saneamento, sem chegar uma água na torneira. Ela vai ter que buscar a água dela no balde. Ela não vai ter uma privada para dar uma descarga. Ela tem só uma fossa séptica, ou nem a fossa séptica, é uma fossa negra mesmo na sua casa. Então, além desse 1,1 bilhão de pessoas sem acesso à água, a gente tem o dobro de pessoas que sem acesso ao saneamento, né? É muito grave, é muito triste essa situação nossa. E aqui, ó, não sei se a maioria daqui acho que são mulheres, mas a gente vê que a busca pela água, a busca de estar indo atrás, de estar resolvendo o problema do dia a dia ali da água numa casa, são as mulheres. Então, vocês vão ver as fotos aqui, ó, tá vendo? Ó, as mulheres buscando a água ali, longe da sua casa, indo a pé, de carroça, né, do jeito que dá, tá? E aqui também, ó, se a gente for ver aqui, ó, olha aqui, né? Achei essa foto. Quando a gente faz a pesquisa, a gente vê que as mulheres ali que estão bem na frente, na procura ali para resolver esse problema hídrico da sua casa, né? E a gente tem aqui, ó, que os 15 países mais carentes de águas, 12 estão na região norte da África e no Oriente Médio, que é aquele mapa ali que eu mostrei para vocês, demonstra isso. E é justamente nesses países onde hoje existem já conflitos sociais, conflitos religiosos, né? E a escassez hídrica, ela contribui, infelizmente, para agravar ainda mais esses conflitos. Porque, querendo ou não, a gente sabe ali que se a gente não tem uma boa qualidade de vida, tudo isso impacta, né, na questão do dia a dia da pessoa. Então, aquela microeconomia, o seu ambiente ali que você vive, ainda é mais hostil pela falta de água, e, além disso, tem todos esses problemas nesses países, a questão de conflitos religiosos, os conflitos políticos também, né? Então, aqui eu coloquei esse dado também, né? Além desses conflitos da falta de água, tem essa questão de regiões com etnias, né, e crenças religiosas, que também agrava muito mais e futuramente pode piorar, porque a gente vê que a água cada vez mais usa mais a água, tá? E os estudos, como eu já mostrei também, apontam que em 50 anos, metade da população mundial vai conviver com a escassez crônica de água também. Aqui eu coloquei algumas matérias que eu pesquisei na internet, no Google, que já fala isso. Então, não é lá em 2050, não. Nós estamos em 2021 e nós já percebemos que já existe conflito entre países, entre municípios, pela
briga pela água. Hoje, nós, quem quem participa de comitê de bacias, a gente vê que nós, na nossa bacia aqui do Baixo Tietê, não existe ainda isso. Mas quem pode pesquisar aí no Google, tem bacias lá de Minas Gerais, ou mesmo no estado de São Paulo, na região de Campinas, e existe essa dificuldade de distribuir essa água, né? Então, isso já está acontecendo. Então, se a gente for ver aqui, ó, a crise, ocorre a briga do alimento, né? Problemas ambientais agravam conflitos, isso é evidente, né? Lá em Portugal também tem conflito diário pelo direito de consumo de água e assim por diante, tá? Então, é um dado bem alarmante, uma situação bem complicada que a gente está vivendo hoje, né? E nós, cada um de nós, temos que pensar o que nós vamos fazer para o futuro. Tá, então nós falamos, o panorama mundial da água está dessa forma. A gente tem água de forma desigual, falta de água. E o Brasil? Né? O Brasil está entre os 10 países lá, que detém 60% da água do mundo, então nós estamos bem, né? Mas e aí, tem falta de água aqui no Brasil? Aqui na nossa região, no estado de São Paulo, no Nordeste, no Sul, na região Norte, né, na Amazonas, existe, né? Sim, né? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Essas fotos aqui, ó, são todas aqui do Brasil. Então, a gente vê que a gente tem desperdício. Hoje, a gente tem aqui, ó, aqui é um cano com uma irrigação que está com um pingo aqui. Hoje, a gente sabe que o desperdício de água no Brasil é mais de 50%. Se vocês pegarem os dados do ISNIS, a gente tem um desperdício muito grande de água. A gente retira a água do rio, só que a gente não coloca na torneira 100%. Chega 50%, acho que é 50% ou 60%. Tá? A gente tem aqui, ó, a falta de água, ela causa o quê? Impacto também na parte da agricultura, da pecuária, né, com animais morrendo, e pessoas sem acesso ao saneamento, buscando água, né, num rio de água bruta ainda. Então, nós vamos ver por que falta água aqui no Brasil, né? Então, a gente vê aqui que os países mais ricos em água, ó, aqui o Brasil, a gente olha aqui, ó, a quantidade de quilômetro cúbico por ano, 8.233, muito acima dos outros, né? E aí que está a pergunta, mas por que falta essa água? Onde que está essa água toda que tem aqui, né? Vamos lá. Então, aqui é um dado que mostra o que eu mostrei lá para trás do mundo, aqui falando do Brasil também, ó. Então, o Brasil, se a gente pegar em números, em áreas, a população nossa, né, o volume disponível de metro cúbico, aqui está em quilômetro cúbico, né? Mas a gente sempre, quem trabalha com saneamento, sempre trabalha com metro cúbico. Então, a gente tem aqui, ó, uma disponibilidade hídrica per capita, que é por pessoa, de 36.575. Nós vimos que lá no Quart era 74, né? 10, né? Então, olha que diferença. Ó, daí eu comparei aqui com a Argélia, que está aqui pertinho. Ó. Se a gente vê um cidadão brasileiro com argeliano, a diferença é 71 vezes mais que a gente tem de água por dia do que uma pessoa que mora na Argélia. Então, a gente tem muita água. Mas não onde que está, né? Essa água que a gente vê aí na notícia aqui, gente que está com problema de falta de água. E onde que está toda essa água? Vamos ver. Então, aqui, ó, a gente vê o Brasil aqui no mundo, né? A gente tem uma área de 8.512.000 metros cúbicos, quilômetro quadrado, quer dizer, de área, com uma população de 213 milhões de pessoas. Tá? O Brasil, realmente, para quem estuda, né, e faz comparativo com outros países, é um país continental, né? Porque a gente tem uma vasta extensão, né, com diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes problemas sociais, problemas culturais, problemas ambientais. Isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente analisa a política pública de recursos hídricos também. Tá?
Então, aqui, ó, vamos ver onde que está a água do Brasil. Então, aqui a gente já vê claramente nesse mapa que, olha aqui, ó, na região norte, a gente tem 79% da água, só que só 5% da população do Brasil mora lá na região norte. Aí já dá uma diferença grande, né? Daí a gente vê diferente da região sudeste, onde a gente tem aqui, ó, 4,1% da água está ali. E a maioria da população brasileira, ela reside na região sudeste, né? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui, a região norte e centro-oeste concentra 89%, quer dizer, quase 90% dos recursos hídricos, e só tem 13% da população brasileira. Enquanto que, na região sudeste e sul, a gente tem 85% da população com apenas 9% da disponibilidade hídrica. Então, aí que está essa diferença, né? Então, a gente tem água no Brasil, mas ela está mal distribuída, tá? Esse mapa aqui, ela mostra a mesma coisa, tá? A distribuição desproporcionada da água. Então, onde tem muita gente, tem pouca água doce, né? É isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? Isso daí, e como que a gente faz para melhorar isso? Vamos habitar mais a região do Amazonas, né? O que nós vamos fazer para isso, né? A gente tem que ter uma política pública federal aí para a gente estar, né, realmente vendo o que nós vamos fazer. E a gente vai ver também, gente, que a busca pela água, a busca por locais onde tem a água boa, água tratada, água potável, vai ser o grande investimento das grandes indústrias daqui para frente. Porque hoje, o que as pessoas buscam é a água mesmo, por conta dos processos industriais. Além disso, né, dessa desproporcionalidade da distribuição da água com a nossa população, a gente teve, ao longo de todos os anos, que eu acho que a maioria daqui, quando vocês eram pequenos, vocês ouviam falar de vamos economizar água, tal. Muito pouco, né? Hoje, esse assunto é muito mais relevante do que antes. Eu lembro, assim, que na minha época, a gente nunca falou para onde vai o lixo, né? Onde é o aterro sanitário. Hoje, as escolas já ensinam o que é chorume, o que é aterro sanitário, né? Tudo isso, na minha época, por exemplo, não tinha essa preocupação de ensinar a questão ambiental, e hoje mudou muito. Então, essa ideia de abundância, de que nunca vai acabar a água, proporcionou tudo isso, tá? A cultura do desperdício, a não realização de investimentos necessários, o não gerenciamento da proteção das águas e a pequena valorização econômica, né? Hoje, a gente vê assim, a pessoa reclama para pagar uma conta de água, que às vezes ela é menor do que uma conta do celular, do telefone, né? Então, essa cultura nossa de não valorizar esse bem, aconteceu isso também. Então, hoje, a gente tem esse costume de não ter essa valoração desse bem, que é o recurso hídrico. Daí eu coloquei essas fotos aqui para realmente mostrar para vocês, né, que a gente acha, vamos ver, você acha que é normal ver uma mangueira vazando, uma pessoa lavando a calçada ali, fazendo a mangueira de vassoura, né, de estar lavando o carro toda semana para passear, a gente está lá escovando o dente, deixa a torneira aberta, né? Eu acho que uma pessoa que mora lá no Quartzo, na Argélia, não faz isso, não. Né? Eu acho que é mais assim, essa cultura nossa de não estar pensando muito nessa situação aí. E fora isso, mas é só a população que tem que conservar a água, tem que usar racionalmente a água. Não, a gente vê aqui, que a gente tem muitos sistemas de abastecimento de água, também com perdas de água, tem a indústria também desperdiçando água, ou utilizando água sem fazer reuso. Nós vemos a agricultura fazendo irrigação também sem usar proporcionalmente, com uma técnica adequada. Então, tem muita coisa para ser feita.
Então, a escassez hídrica no Brasil é uma consequência de uma combinação de um crescimento de demanda, né, por conta que cada vez mais as pessoas aumenta a população, aumenta a demanda por comida, aumenta a demanda pela parte industrial, e a questão da degradação da qualidade das águas. Então, hoje, se a gente for ver, aqui na nossa bacia do Baixo Tietê, que são formados por 42 municípios, a gente está conseguindo sanar essa questão da qualidade da água. Então, hoje, a gente tem quase 100% dos municípios com o esgoto tratado. Diferente de outras bacias aqui dentro do estado de São Paulo, vocês podem não acreditar, mas tem municípios que elas não tratam o esgoto ainda, né? Bauru, a Camila está falando aqui, é verdade. Então, é assim, é bem complicado. E isso, o que acontece? Então, a combinação, hoje, o recursos hídricos, a gente tem que olhar a água por duas formas. A questão da qualidade e da quantidade de água. Tá? E a gente vê que lá na década de 50, que começou a questão de urbanização, industrialização e expansão agrícola, que começamos a ter mais demanda pela água. Tá? Então, uma coisa recente, sim. E a lei acompanhou, está acompanhando. Então, isso que nós vou estar mostrando para vocês, para falar como que nós chegamos hoje, como que a gente pode melhorar também. Tá? Então, quando a gente fala escassez hídrica, né? O que é essa palavra? O que está faltando? Né? Então, essa definição é que a escassez hídrica é quando ela gera um problema ambiental, que é a falta dela, e, consequentemente, ela tem também impacto social, econômico e no meio ambiente. Então, essa escassez hídrica, a falta de água, ela gera todos os outros problemas. Né? Então, por isso que a gente tem que sempre pensar que o problema da água é um problema nosso. E nós vamos ver daqui a pouco que esse problema da água, ela impacta como que nós podemos participar, onde a gente pode agir, né? E vamos esperar. Eu elegi o presidente, eu elegi o governador, os deputados, e eu vou ficar esperando eles resolverem por mim. E não é bem assim. E já falando um pouco do uso da água, às vezes a gente fala, então o uso da água é só para nós, saneamento, é só água na torneira, tal. Não. Hoje a gente vê o cenário do Brasil, que a maioria da água, né, se a gente pegar o consumo total de 1.109 metros cúbicos por segundo de água que é consumida hoje no Brasil, a gente tem a irrigação com 67%, abastecimento animal 11%, abastecimento rural 2,4%, termoelétricas 0,3%, abastecimento urbano 8,7%, mineração 0,8% e a indústria 9,5%. Tá? Então, para quem não sabia, a maioria da água utilizada hoje do Brasil vai para a agricultura. Né? Mas por quê? Porque a gente também precisa comer, né? Então, o que tem que... então não é certo irrigar uma produção de batata, de mandioca, não é isso. Tem que irrigar, porque todo mundo precisa comer, né? Mas a gente tem como melhorar a questão de ter a produção agrícola com a questão de desperdício de água. Então, aí que é importante o investimento em tecnologias de estar usando a irrigação de forma adequada, de evitar o desperdício e tudo mais. Porque fala assim, não vou mais irrigar a agricultura, vamos resolver o problema não dando mais a água para irrigação, né? Mas a gente vai no mercado toda semana para comprar comida, né, e tudo mais, né? E aqui, aqui não dá para ler direito, mas dá para mim explicar para vocês. A disponibilidade e a demanda. Então, já falando mais específico das regiões, hoje a gente vê aqui, esse número 1 aqui, é na região Nordeste, a gente tem essa bacia, né, do semiárido do Brasil, que tem um estresse hídrico por causa do quê? Da falta, que lá a gente percebeu que ali a gente não tem a disponibilidade hídrica. Né? A quantidade de água ali é pouca. Já a região 2 aqui, que é formada aqui na região de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e a região metropolitana de São Paulo, a gente tem uma grande concentração de pessoas e a quantidade de disponibilidade hídrica é pouca. E aqui embaixo, né, que é na região sul, a gente tem
a questão da agricultura irrigada, né, que demanda de água, e a gente tem esse problema. Então, aqui, os maiores problemas de água no Brasil são nessas 3 regiões, no Nordeste, nessa região aqui, né, região metropolitana de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e o sul do país por conta da irrigação. Tá? Então, esse daí é onde se concentra hoje os nossos problemas de escassez hídrica. Daí nós já vamos estar falando agora de como a gente resolver esse problema, né? O que nós, enquanto cidadão, enquanto atuante em comitê de bacias, enquanto professor, enquanto gestores municipais, que a gente pode fazer ali para estar resolvendo tudo isso. Então, para quem não conhece, o Brasil ele fez uma lei lá. Em 1997, tem a Lei 9433, que chama Política Nacional de Recursos Hídricos. 97 só. Então, é uma lei nova, né? Se a gente for ver assim no horizonte, se vocês têm a Política Nacional de Educação aí, ela é, não sei qual que é a lei, a primeira lei, mas a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela foi feita em 97. A partir dessa lei, foi um marco. Existia uma lei antes, lá de 1937, mas ninguém dava muito bola para aquela lei. Agora, o que falou, vamos resolver o problema da água, foi a partir dessa lei aqui. Essa lei, ela estabeleceu tanto diretriz, quanto fundamentos, objetivos, e até o aparato, né, de como ia fazer a organização administrativa dos governos, tanto o governo federal, o estadual e o municipal. Foi daí também que foi estabelecido de como ia funcionar os comitês de bacias. Para quem trabalha em comitê de bacia, quem atua, é em cima dessa lei que tem definido toda a regulamentação de como que funciona um comitê. E dentre os princípios, as diretrizes dela, tem aqui, é uma gestão de sistemas estuários e zonas costeiras, né? Quer dizer, essa lei ela falou assim, a água, você tem que também olhar, fazer a integração com a parte de navegação, a parte da zona costeira também. Fora isso, você também tem que ver a gestão do uso do solo. Porque, para quem a gente fala muito em água, mas quando a gente fala em água, a gente pensa o quê? Numa bacia hidrográfica. Eu vou mostrar uma foto ali também. Uma bacia hidrográfica, a questão do manejo de solo, que é a questão de erosão, ela impacta diretamente na água. Então, se você não tem um processo agrícola que tem todas as questões de preservação, de contenção, né, da erosão, impacta diretamente na questão da qualidade e disponibilidade hídrica. A articulação também, ela estabeleceu também diretrizes para ter os planos, né? Então, aqui o Bachega falou, acho que no primeiro encontro, a questão do plano do Baixo Tietê, né, das diretrizes, que ele apresentou o plano para vocês. Adequação, né? As diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais, culturais das diversas regiões. Essa lei previu isso também. A questão da gestão ambiental, porque às vezes a gente fala recursos hídricos é gestão do meio ambiente. Não, são políticas públicas separadas, como do saneamento, mas tem que ter a integração, né? E também sem dissociação dos aspectos da qualidade e da quantidade de água também, que é a visão sistêmica, né? Você não pensar o rio. E às vezes também a gente pensa o rio do meu município. O rio ele nunca acaba e termina no seu município, né? Então, quando essa lei foi feita, ela pensou sempre em bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Deixa eu ver se já tem aqui. Como eu comecei a falar isso, aqui, Essa daqui é uma foto de uma bacia hidrográfica. Então, bem simplificamente, assim, falando para vocês, uma bacia hidrográfica, ela é delimitada pelo ponto mais alto, né, da divisão, e onde a água vai escorrer ali, ela vai ser a bacia hidrográfica até no ponto do rio. Então, o rio ele tem a jusante e a foz dele aqui, e ele tem aqui os seus afluentes, e essa área aqui, do ponto mais alto, e de todas as veinhas e o rio onde ele corre, até onde chegar a foz dele, é a sua bacia hidrográfica. Então, isso é uma bacia hidrográfica. Quando a gente fala assim, nós estamos no comitê do Baixo Tietê. O Baixo Tietê, ele faz parte, são acho que 5 ou 6 comitês que integram o rio Tietê.
Nós estamos no Baixo Tietê, que nós estamos lá devolvendo a água do Rio Tietê, na Foz, né? Então, nós temos que pensar, às vezes a gente fala assim, eu moro aqui em Birigui, eu só vou ver o Rio Baguaçu, mas outro rio, não. Quando a gente fala em bacia hidrográfica, a gente vê isso, tem que ter uma amplitude de região, a gente não pode delimitar ali no município, na sua divisa geográfica territorial, porque o rio não acaba ali. E o que você faz com o rio antes, e o que você faz com o rio depois, impacta outras pessoas também. Então, quando a gente fala em recursos hídricos, a gente tem que ter essa amplitude de visão, né? Porque, às vezes, o prefeito pensa no rio dele, só que o rio dele não começa e termina na sua cidade. Geralmente, nunca, acho que é difícil um rio começar e terminar no mesmo município, né? É muito difícil. Geralmente, ele nasce num município vizinho e termina até num outro, né? Então, essa integração da visão territorial, regional, é importante quando a gente pensa em recursos hídricos. Sempre a gente não pode pensar os recursos hídricos só no nosso município. É sempre pensando na visão de bacia hidrográfica. E aqui falando já da legislação, né, como eu já falei, então, na Constituição Federal de 88, já tem artigo falando sobre a questão de recursos hídricos. Esse Código da Água aqui é de 34, eu falei 38, mas era 34. Essa lei aqui, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433, que é a mais importante, né, nessa questão, quando a gente fala em água. Daí a gente tem já a Lei 9.984. Para quem tá acompanhando mais os debates hoje, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, essa daqui, ela foi criada lá no ano 2000. Nós estamos agora em 2021, quer dizer, ela tem 21 anos. E hoje, o governo federal está mudando o foco da ANA, né? Hoje, a ANA, antes, ela foi fundada, foi criada para ser o quê? O regulador de recursos hídricos. Só que agora o governo ele fez uma outra lei aqui, que é a 14.026, que ela está alterando o marco de saneamento e transformando a ANA também num regulador de saneamento, né? Então, é certo, errado? Nós não estamos aqui para discutir isso. Mas, pensando na política pública de recursos hídricos, o saneamento é um do uso da água, não é só a água, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, até porque eu conheço alguns técnicos da ANA, até eles estão meio perdidos, para falar a verdade, de saber qual que vai ser a direção, como que eles vão ter essa nova visão, né? Mas é o que tá tendo hoje para o Brasil hoje, né? Que a gente está tendo essa mudança aí nessa estrutura, né, dos recursos hídricos, mudança de foco, né, de questão de a gente estar dando bastante amplitude para estar privatizando, concedendo para a iniciativa privada a questão da água, tá? Nós estamos passando hoje por esse momento, sim. Além disso, nós temos a resolução do CONAMA 357, que fala da qualidade da água, né, da potabilidade da água, e a 2086, que fala sobre a classificação dos corpos da água, as diretrizes ambientais e as condições de lançamento dos efluentes. Tá? Eu estou passando rapidamente, porque ler eu acho que não interessa para vocês, né? Então, já fazendo uma retrospectiva, na década de 80 e 90, então, ali que a gente começou a ter uma conscientização, alguma coisa, em relação à questão do uso racional da água. Então, tanto o governo federal quanto o governo estadual, né, os municípios, começaram a pensar em formatação, em formação de grupos, de comitês, para estar pensando e resolvendo os problemas da água do Brasil. Tá? Foi daí que começou a ter, né, a formação dos comitês de bacia, né? A gente vai apresentar aqui um dado, que o nosso comitê aqui do Baixo Tietê foi o segundo comitê que foi formado no estado de São Paulo. E se a gente for pegar a nossa lei de recursos hídricos, a lei do estado de São Paulo ela é anterior da lei federal, né? Assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi feita em 2010, né? Acho que foi. A lei do estado de São Paulo foi feita anterior também. Então, sempre
a gente vê. Por quê? Porque o Estado de São Paulo sempre sai na frente. Por quê? Porque nossos problemas acontecem antes também, né? Senão a gente não ia fazer a lei, né? Então, a gente vê aqui um histórico, aqui no início da década de 30, foi feito aquele decreto do Código das Águas, mas o que tem um marco na política nacional mesmo do Brasil é em 97, que estabeleceu essa política nacional de recursos hídricos. Aqui, se vocês tiverem interesse, né, uma lei, aqui é só, se vocês quiserem pesquisar no Google, lá você coloca a lei 9433, que aparece essa lei, se vocês depois quiserem trabalhar com ela, ler mais, tá? Eu vou falar um pouco da lei, só para vocês entenderem como que funciona, né, essa gestão. Quando a gente fala assim, em gestão de recursos hídricos, né, então é em cima tudo dessa lei. Então, vou falar bem rapidamente dos tópicos, é um assunto que não é muito técnico, né, mas é interessante e necessário vocês aprenderem. Então, a lei ela estabelece essa política, ela tem como princípio básico, isso que eu expliquei para vocês, a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Então, a gente não pode pensar no nosso município. Quando a gente pensa em recursos hídricos, a gente sempre tem que pensar em bacia hidrográfica. Então, é a união de município, é a integração de políticas públicas, né? Não é só ali naquele município. A gente sempre tem que pensar de uma forma maior em uma bacia hidrográfica, que é o que eu falei. O rio não inicia e não termina no seu município. Ela sempre ultrapassa os limites territoriais do município. O princípio do uso múltiplo da água. O que é isso? Todas as pessoas têm direito à igualdade de usuário. Então, por exemplo, a irrigação, a indústria, o saneamento e outros usuários da água, todo mundo tem que estar contemplado na lei. E quando a gente for pensar em política pública, tem que pensar em todos esses usuários da água. É isso que a lei propõe nessa lei. E antes, a prioridade era do setor elétrico, né? Então, essa lei ela acabou com isso. Então, hoje, quando a gente vê, quando tem alguma coisa, escassez hídrica, né, que a gente passou por isso, né, até 15 dias atrás, vai aumentar a energia elétrica, por quê? Porque o nosso parque do setor elétrico ele foi todo montado em cima disso daqui, de hidrelétrica. Né? Se usou muito a energia elétrica e ainda usa para fazer a geração de energia elétrica para o nosso uso. Então, por isso e antes ele era o uso prioritário. Agora, com essa lei, não. Ela estabeleceu que todo mundo tem direitos iguais. E também, outra coisa, a partir dessa lei, o setor elétrico ele compensa o setor de recursos hídricos com ROIDs. Então, hoje, quem mexe com essa parte de FEHIDRO, de recurso, como que é feito isso? Então, aquela usina hidrelétrica que está gerando energia também, ele tem que compensar o setor de recursos hídricos com um valor também, tá? Que eles chamam de ROIDs, né, Edmar? A água é um bem finito e vulnerável, né? Isso todo mundo sabe que um dia, cada vez mais a gente está consumindo mais. A água tem um valor econômico. Então, hoje, nós temos, já no Brasil, de todos os estados brasileiros, tem alguns, eu acho que 5 ou 6 só, que já instituiu a cobrança do uso da água. Hoje, para quem não sabe, quem mora aqui na região do Baixo Tietê, ou mora aqui no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, todos os comitês de bacia já instituíram a cobrança do uso da água. Tá? Todo mundo que usa água paga por captar água do rio. Hoje, quem que está pagando, pelo menos aqui no nosso comitê, é o usuário de saneamento industrial. Hoje, o produtor rural ainda não paga água, mas futuramente ele também vai pagar por captar a água do rio. Mas, hoje, quem está pagando é o setor industrial e o do saneamento, que quando capta a água. Tá? Para quem não sabe, já é realidade desde 2013. Tá? E a gestão descentralizada e participativa. Então, para quem já trabalha, né, quem participa de comitê de bacias, foi através dessa lei que permitiu essa gestão descentralizada e participativa. Então, a sociedade ela tem direito, ela tem assento, tem 1/3 de participação dentro do comitê de bacias. Isso daí, a lei previu isso.
E lá na década de 90, né, teve os processos de privatização do setor de energia e telecomunicação. Então, com isso, teve uma mudança significativa na estrutura dos serviços. E o Estado ele começou a fazer essas leis, começou a regulamentar, criar as agências reguladoras, e, nesse pacote todo, o setor de recursos hídricos também começou a melhorar a sua gestão. Tá? Além disso, né, a política de recursos hídricos ele tem esses fundamentos. A água é de domínio público, então, hoje, qualquer rio, quem tem sítio, quem tem chácara, ou vai numa propriedade rural, o rio é seu, é da propriedade? Não. O rio é do Estado, é do federal. A água subterrânea, para quem tem um poço, a mesma coisa. O pessoal aí, a Zuleika, é do DAIE, que tem que dar outorga, né, da captação. Então, hoje, ela é um bem de domínio público. Então, qualquer água que a gente usa, qualquer um no Brasil, ela não é privatizada, não é sua, né? Mesmo que você tenha a posse de uma propriedade rural, a água é do Estado. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, como eu já tinha falado. Em situações de escassez, tem uso prioritário, né, do consumo humano e animal. Então, em lugares onde falta água, o uso prioritário vai ser nosso, do consumo humano, e o segundo lugar vai ser dessedentação animal. Tá? E a gestão deve proporcionar o uso múltiplo da água, que eu estou falando aqui para vocês. Não é só para o saneamento, mas tem que olhar, a política pública olha para todos os usos. A bacia hidrográfica, comunidade regional, já falei, né? E esse daqui também já falei sobre a questão de descentralização e participação. Aqui, a política pública de recursos hídricos, ele tem como instrumento os planos, né? Então, tudo tem que ser planejado. Então, a gente tem um plano nacional de recursos hídricos, nós temos os planos estaduais de recursos hídricos e nós temos os planos das bacias hidrográficas. Então, tudo isso tem que ser integralizado, tem que ter prioridade, né, com as políticas públicas, com os diretrizes, todos eles alinhados. Enquadramento dos corpos d'água. O que é isso? A água ela tem classe, então ela varia do 1 ao 5, e tem a classe especial também. Então, todos os rios do Brasil eles têm uma classificação. Né? Para quem não sabe, tem todo rio que se você procurar, ela tem uma classificação. A outorga, o que é isso? Né? É você ter o direito desse uso. Você tem que ir lá pedir o direito de furar um poço, de você captar uma água, né? Por exemplo, eu trabalho no departamento de água e a gente tem uma outorga, um documento que permite, né, o departamento de água, lá, a autarquia, captar tantos metros cúbicos por dia de água. Ele não pode ultrapassar aquilo. Tudo isso, então, é regulamentado nessa lei. A cobrança, como nós já falamos aqui, a compensação aos municípios, que é o que eu também estava falando da energia elétrica, né, que é o uso da água pelo setor elétrico, ele compensa os municípios, e o sistema de informação. Então, a gente tem um sistema nacional, né, de recursos hídricos, que tem todo um site lá com informação de tudo o que acontece, de monitoramento, de vazão, de qualidade de chuvas, né, e tudo mais. Então, aqui é um resumo do que eu falei, né, que tem aqui o plano, onde ele tem a cobrança, a outorga, sistema de informação e enquadramento. Aqui é só uma figura que eu coloquei para falar da classificação do rio. Então, quando a gente fala de recursos hídricos, se a gente for falar de cada um aqui da cobrança, dá uma palestra, porque é muita informação. Mas eu estou passando uma visão geral para vocês saberem só como que funciona o sistema, né, a política de recursos hídricos, porque cada assunto dele dá para fazer outra palestra, né? Então, eu estou dando um panorama geral para vocês, tá? E quem gerencia tudo isso, né? Quem que faz tudo isso? É só o governante? Não, né? Então, aqui, ó, essa figura aqui, eu gosto muito dessa figura, que ela é bem emblemática, onde a gente vê que tem aqui, ó, um rio, né? E o seu uso múltiplo aqui, ó, e várias pessoas debruçadas para pensar e
traçar as diretrizes de recursos hídricos. Então, a gente tem desde a dona de casa, a gente tem o produtor rural, a gente tem uma pessoa de terno aqui, um empresário, né? Temos um funcionário público, temos os técnicos e tudo mais, todo mundo olhando para uma bacia hidrográfica. E a política de recursos hídricos, realmente, ela permite isso. Qualquer um de nós pode participar de um comitê de bacias, ir lá, falar e estabelecer essas prioridades. Tá? Isso daqui não é um sonho, não, isso aí já acontece. Tem dificuldades? Tem. Tem falhas? Tem, mas ela funciona assim. Tá? Então, a gente tem o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, os objetivos, né, que é coordenar tudo isso, né, arbitrar conflitos. Então, onde que a gente vê todo esse desenho aqui, né, que eu mostrei para vocês? É dentro de num comitê de bacias. E a lei ela tem tudo isso. Ela implementa essa política, ela faz o planejamento, regula, controla e promove a cobrança. E a composição do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ela é formada por vários órgãos, incluindo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde a gente tem vários ministros participantes desse conselho. A gente tem a Agência Nacional das Águas, que agora mudou, acho que é a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico. O Conselho de Recursos Hídricos dos Estados, então, cada estado tem um conselho, e também o Distrito Federal. Eu participo do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo também. Tá? Os comitês de bacias, né, que é ali onde acontecem as coisas, estão ali no comitê. Os órgãos dos poderes públicos, cujas competências relacionam à gestão de recursos hídricos, e agências de água, né, onde existe. Esses órgãos daí incluem Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saneamento, Secretaria de Obras, muitas vezes, que geralmente essas pessoas participam dos comitês de bacias. E aqui é um resumo, então. Ó. Então, o objetivo, o que é? Disso tudo que eu falei, o objetivo principal e o único é assegurar que tenha água para as pessoas, né? Em qualidade e em disponibilidade, porque não adianta você também ter só água em quantidade e não ter qualidade. Utilizar racional integrar de forma sustentável, prever a defesa de efeitos hidrológicos críticos, né? E isso daqui eu já falei dos instrumentos e do sistema de gestão, né, que acabei de falar, dos órgãos que compõem esse comitê. Isso tudo eu resolvi colocar para vocês, assim, para vocês terem uma noção que a gente fala, água, vamos cuidar. Não onde eu procuro, qual órgão que tem, né, de como que funciona. Então, o Brasil, embora seja uma lei nova, já se tem todo um aparato aí organizacional que já está montado para estar analisando o que está acontecendo, embora, que eu falei, tem falhas, tem problemas, sim. E eu acho que o principal problema ainda hoje é a participação das pessoas, porque as pessoas não participam de comitês, sendo que todo mundo daqui tem direito a participar, mas ninguém participa, né? Então, isso pode acontecer algumas falhas, mas a nossa política pública nacional de recursos hídricos, ela não é ruim, ela é boa. Ela só tem que ser, a gente tem que saber usar ela, né? E ela prevê isso daqui, ó, integração, descentralização, participação. Então, se você quer resolver um problema do seu rio, você não precisa ir lá em Brasília. Você vai no comitê de bacia, que é aqui em Birigui, né? O comitê de bacia do Baixo Tietê é aqui em Birigui, a sede é lá no DAE, tá? E ela é embasada nisso, no Estado Democrático de Direito, né? Porque a Constituição ela prevê isso, que nós temos que ter essa participação, ela prevê nosso direito de estar lá falando, indo lá participando, tá? Então, ó, vou falar novamente, é um modelo de gestão autônoma, de decisão descentralizada, participação de representantes da sociedade civil, governos, ONGs e partes interessadas. Então, qualquer um desses segmentos pode ir lá participar do comitê. Então, estava falando com o Edmar aqui agora, né, que o Edmar participa do comitê. Quanto que teve de recurso esse ano do FEHIDRO? O FEHIDRO é Fundo Nacional de Recursos Hídricos, para estar investindo...
Fundo Estadual, né? Falei errado. Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 16 milhões teve esse ano. Né? E essa divisão, essa decisão de como vai usar esse recurso, ele não é decidido pelo governador, nem por deputado com emenda, não. É ali nas reuniões de Câmara Técnica. Né? Para quem participa, ver que tem briga, tem, mas é assim, é um modelo descentralizado realmente. Tá? Para quem não conhece e quiser participar de uma reunião, é aberta para qualquer pessoa participar. Então, falando aqui de como que é o funcionamento de um comitê de bacia, né, ela atende, né, a essa função descentralizada e participativa através do conflito do uso da água. Ainda nós não temos esses conflitos aqui no nosso comitê. A gente tem assim, muito debate em relação à questão de recurso, né? Mas do uso da água mesmo, de estar brigando, se der água para a indústria, não vai faltar no meu município, isso ainda não tem. Tá? E aqui a figura realmente que eu coloquei de novo, porque eu gosto muito dessa figura aqui. Né? Então, dentro do comitê de bacia, a gente resolve esses problemas do uso da água através do uso mútuo, usos competitivos, prioridades, alocação participativa, disputa de prioridades e de investimento. Tudo isso acontece dentro de um comitê de bacia. Então, aqui eu coloquei novamente, né, que ele discute e delibera sobre a política das águas, e ali tem tripartite, que é formado pelo governo, pelos usuários e pela sociedade civil. Tá? Aqui, só para quem não conhece, né, a divisão territorial assim, de bacia hidrográfica do Brasil, nós estamos na bacia hidrográfica do Paraná, aqui, né? E aqui a gente tem, acho que são 12 bacias hidrográficas que tem no Brasil. 12, eu escrevi ali. Ó. E só para a gente situar um pouco mais, a gente tem aqui o Baixo Tietê, então aqui nós vamos falar agora bem rapidamente também do Rio Tietê, que eu vou passar alguns dados do Rio Tietê. Então, a gente está aqui no Baixo Tietê. A bacia hidrográfica do Baixo Tietê ela é formada hoje por 42 municípios, né? A gente tem 93% da população urbana, 800 mil pessoas morando nessa bacia. A gente tem uma vegetação remanescente só de 5,7%, né? E é isso daqui. Acho que daqui o outro na abertura, né? Acho que já foi falado os dados da bacia, então não vou ficar falando muito. Aqui falando do órgão de gestão, né, que a gente foi o segundo comitê criado no Estado de São Paulo em 94, né, que eu falei para vocês na década de 90. A plenária tem que ter 45 membros, né, representantes dos 42 municípios. A gente tem hoje o índice aqui, ó, de 99,5% da população que tem tratamento de saneamento de água e 95% de esgoto. A cobrança foi em janeiro de 2013. E aqui é só umas fotos que eu coloquei aqui, né, para vocês, a gente falar, comitê, o que é isso? É uma reunião como essa. Todo mundo vai lá, participa, né, pode falar, levanta a mão, fala. Tá? É assim que funciona um comitê de bacia. Para quem não conhece, né? Tá? Daí aqui eu vou falar um pouco, que é o último tópico agora, em relação à nossa qualidade da nossa água, a nossa disponibilidade da água, como que a gente está hoje. Tá? Então, eu peguei os dados, né, de um artigo que chama Mudança do uso da cobertura da terra na bacia do Rio Tietê e seus impactos de temperatura de superfície. Então nós vimos o cenário mundial, vimos o cenário do Brasil e nós aqui, né, enquanto usando o Rio Tietê e seus afluentes. Hoje, a gente viu que os dados do IBGE, a maior parte da produção agrícola da região do Baixo Tietê é a cana-de-açúcar e a laranja. No caso nosso aqui é mais cana-de-açúcar. Se a gente pegar o Rio Tietê inteiro, né, a gente está bem aqui na foz dele, é mais a cana-de-açúcar, né? Isso todo mundo sabe. A extensão de áreas urbanizadas e aumento da agricultura. Então, esse estudo ele foi feito analisando dados do ano de 2000 a 2017. Então, no espaço de 7 anos. E, nesses 7 anos, os pesquisadores eles viram que aumentou mais as áreas
de urbanização, quer dizer, a área de vegetação deu uma diminuída, né? E aqui, ó, há uma diminuição da área de vegetação, também observada na proporção central de São Paulo. E essas subbacias aqui, né, elas mostraram maior crescimento urbano, que é a região metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Então, nós vimos já que, ao longo dos anos, ali são regiões que têm uma disponibilidade hídrica preocupante e, cada vez mais, tem pessoas que estão indo lá morar, né? Por quê? Por conta de emprego, né? E tudo mais, né? E as plantações de eucalipto começou a crescer, né? Lá, aqui, né? Pegando todas as bacias. E com isso tudo, gente, olha aqui, ó, a temperatura ela mudou de 23 a 24,5 grau na Alto Tietê, de 23 a 24 no Baixo, nessas outras bacias aqui. E nós aqui, aumentou? No próximo slide eu vou mostrar aqui também, tá? Então, aqui, ó, analisando de modo geral os dados, a gente vê que o Baixo Tietê aumentou 1,3 graus também nesses últimos 7 anos. Qual que é a principal causa de diminuição da cobertura vegetal? Foi a agricultura também. Espera aí. Então, a gente vê aqui, ó, que lá, né, mais perto da região do Alto Tietê, né, Tietê-Jacaré, a laranja foi a principal cultura que aumentou, né, que teve diminuição das áreas de pastagens e áreas de floresta para dar espaço para a laranja, que aumentou o consumo também. E no nosso Baixo Tietê aqui, registrou 25% de transformação no território devido à agricultura também. Aumentou de 26,3 graus para 25 graus. Ao contrário, né? De 25 para 26 graus. Eu coloquei aqui sinal de alerta, tá? Então, nossa temperatura também aqui aumentou nos últimos 7 anos. E o Rio Tietê foi o principal responsável pela instalação das grandes indústrias, pela alta disponibilidade de água, que é o que eu falei, as indústrias vão atrás, né, da água hoje. Daí, essa região do Médio Tietê, que é Sorocaba, Médio Tietê, Piracicaba e Jundiaí, mostra uma redução drástica da vegetação e o aumento constante da temperatura. Então, a nossa situação não é boa, né? E porque que é o que eu falei para vocês, a gente tem que analisar o rio ele como um todo, né, e não só da nossa parte. Daqui a evolução, né, olhando de cada um aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, o azul quer dizer a área de cobertura de floresta. E aqui esse daqui foi o único que aumentou, ó, o Alto Tietê. Deve ter plantado bastante árvore aqui. O resto diminuiu. E o grau, né, em graus Celsius, foi aumentando. Então, nós temos aqui o Baixo Tietê, ó, o aumento da temperatura é a quantidade de área de cobertura de floresta diminuindo. Tá? Isso daqui é num período de 2000 a 2017. E o que a gente pode fazer para resolver, né? Então, nós temos problemas globais e o que nós vamos fazer aqui localmente. Tá? Então, aqui, a ausência de uma boa gestão hídrica compromete o desenvolvimento urbano e a sua sustentabilidade, né? Isso é redundante a gente ficar falando isso. Então, essas discussões coletivas, que a gente falar, discutir, chamar as pessoas para terem conhecimento, ter dados, né? Isso é importante. Então, essa formação, programa de formação de multiplicador de educação ambiental, é muito importante a gente passar dados, né? Todo mundo conhecer o problema, né? Porque, às vezes, assim, é importante cada um fazer a sua parte, sim, mas a sua participação enquanto cidadão, em comitê de bacias, em saber dos instrumentos, das diretrizes, tudo isso também é importante. De saber onde está sendo investido recursos, né, para saber se sua cidade está fazendo alguma coisa, também é importante. A gente teve agora, em outubro, no comecinho de outubro, o INCOB, né, que é o Encontro Nacional de Comitês de Bacias, que é um evento muito importante, que fala justamente sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui.
Iniciativas para articular autoridades locais e regionais, né? Por exemplo, o município Verde Azul, para quem conhece, as ODS, quem conhece Agenda 21, Agenda 2030, são todos programas de governo que faz essa integração de políticas públicas. Então, isso é importante. O município Verde Azul, ele te dá uma bula, fala assim, ó, faça dessa forma. Às vezes, essa prescrição, eu tenho uma crítica em relação a isso, mas para a prefeitura que é pequena, que não tem muito o que fazer, é melhor do que não fazer nada, né? Então, acaba sendo bom também. Participação de comitê de bacias, essa questão de cidadania é importante. Investimento em obras estruturais e não estruturais, com recursos, é importante. Então, a soma de tudo isso que vai ajudar, né, a resolver esses problemas. Adequar uma legislação. Então, aquele vereador, aquele prefeito, o gestor, o secretário, que vê lá uma lei interessante, vai lá e faz no seu município e regulamenta uma situação de poluição, de resíduos, de qualidade da água, de qualquer forma, né, isso tudo contribui. O monitoramento, né, de constante dos índices que impactam os recursos hídricos. Para a gente tomar atitude, a gente sempre tem que estar medindo, diagnosticando, isso é importante. Então, isso também é importante. Uma parceria para instalar um medidor de vazão, uma parceria para você monitorar o índice de chuva do seu município. Então, tudo isso é importante também, né, para a gente tomar a decisão. Eu sempre acho que assim, fazer parcerias, quem é de órgão público aqui, fazer parcerias com qualquer tipo de ONG, de universidades, com o comitê de bacia, isso é muito importante, porque tudo isso você gera dados, gera informações para você ter uma tomada de decisão mais assertiva. Ações efetivas por programas e projetos. Eu citei aqui o programa de pagamento por serviços ambientais, que também, se for falar disso, dá outra palestra, né? Mas isso daqui é um tema que eu gosto muito. Em Penápolis, nós estamos implantando o pagamento de serviços ambientais, já ganhamos o recurso da ANA para fazer isso, montamos um comitê gestor, e já estamos até executando, né? Melhoramos a estrada rural, fizemos manejo de solo em algumas propriedades rurais, e agora, no final do ano, ou no começo do ano que vem, nós vamos já estar fazendo o pagamento dos serviços ambientais, o PSA, para alguns proprietários rurais. Isso daí é um programa muito bom que você transforma o poluidor pagador por aquele que você dá um incentivo, você dá a mão para o produtor rural, em vez de você só estar penalizando, né? Então, eu acho que é um instrumento de gestão muito importante para a política pública de recursos hídricos. E aqui eu coloquei algumas imagens, né, só falando todos esses programas que eu falei, né, de cada um tem a sua importância, que vai fazendo, cada um vai fazendo a sua parte, e vai contribuindo tudo com a questão da política pública de recursos hídricos. E os desafios, né? Porque tudo isso é fácil de ser resolvido? Não, né? Então, a gente tem ali, as entidades locais e regionais encontram-se bem estruturadas e capacitadas, né? Todo mundo entende tudo, essa política nacional, né? Essa informação está chegando para todo mundo, né? Então, isso daí também é um grande desafio. Os instrumentos de gestão de recursos hídricos, os planos, os enquadramentos, a cobrança, a outorga, a compensação e o sistema de informação são adequadamente implementados. Hoje, todo mundo está chegando isso, né? A outorga, né? Essa questão de outorga, ela é feita de forma efetiva, está analisando a questão da disponibilidade hídrica de cada corpo d'água. A cobrança está sendo efetiva, está funcionando. A sociedade ela conhece todo esse sistema, né? É o melhor formato para a solução da crise hídrica, né? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar e estar realmente contribuindo para melhorar isso. As dificuldades decorrem do modelo que está aí na lei ou é um processo de implantação? Porque é uma lei nova. Então, esse modelo ele é cabível, ele é pertinente para o nosso Brasil ou não? Só a implantação dele que está inadequada também, né? São coisas para a gente analisar e pensar.
Accountability, é que essa questão é o que hoje na gestão pública está se usando muito essa palavra, essa questão da responsabilização, de cada um assumir o seu papel e ter essa responsabilidade. Você presta conta para a sociedade, cada um que usa um recurso público está sendo fazendo essa prestação de conta efetivamente, né? Como que o Edmar está falando, tem 16 milhões que estão sendo liberados esse ano, né? Como que está sendo usado isso? Tem responsabilidade desse uso desses recursos hídricos, tá? Desse recurso financeiro, não é hídrico, não. A informação correta dos usuários da água, né? A gente tem informação de qualidade, a gente tem todas as informações corretas ou é só superficial, né, as informações? E a integração entre as diversas políticas públicas visando o bem comum, com ações coordenadas pelo governo e sociedade. Existe essa coordenação, está todo mundo integrado, todo mundo participando, né? Eu acredito que ainda tem muita coisa para ser feita. Hoje a gente vê que os comitês de bacia são sempre as mesmas pessoas que participam, a gente não tem assim aquela vontade, não só no recursos hídricos, mas eu acho que em todas as políticas públicas. Não sei se o nosso modelo, a gente fala, não vou sair de casa para ir lá debater aquilo, né? Geralmente a gente pensa assim, né? Mas isso é importante também. E eu coloquei aqui a esperança. Que a esperança, o que é? Sempre é a educação, né? A educação é sempre a nossa base, né? Então, através da educação, nós vamos incentivar a participação. Dessa participação, nós vamos ter ações. E, em cima da ação, nós vamos ter um desenvolvimento sustentável e conseguir aliar a questão do nosso crescimento, né, a questão tanto industrial como agrícola, e quanto a questão ambiental também. Eu coloquei essa frase aqui: vivemos uma emergência planetária, tiramos da Terra mais do que ela pode repor. Uma crise se anuncia, né? E realmente é isso mesmo. Daí que eu coloquei uns sites para consulta, que eu não sei se a Camila vai disponibilizar esse material, daí, se vocês quiserem consultar. E é isso. Daí eu coloquei o meu e-mail aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá? Tá. Daí tinha um vídeo também que eu coloquei sobre o que é o comitê de bacia e tal. Se você quiser pôr, Camila. Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas,
Uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos comitês de bacia hidrográfica. Bom, pessoal, foi muito pertinente todas as informações que a palestrante Silvia passou aqui para a gente no nosso encontro, principalmente mediante ao cenário da crise hídrica que estamos vivenciando. Nossos reservatórios muito baixos, então, algo que a Silvia falou sobre o município pensar que a água não é só ele que utiliza, o próximo também. Mas porque Araçatuba capta a água do rio Tietê para abastecer a cidade. Então, Penápolis tem um projeto super bacana, que é o consórcio. Vou pedir para a Silvia falar um pouquinho como que funciona, né, Silvia? Falar também sobre a privatização da água, que foi muito discutido no Fórum Mundial das Águas, que aconteceu em Brasília. Qual foi o ano mesmo, Silvia? 2018. Então, Silvia, como que funciona esse consórcio de Penápolis? Alguém tem alguma pergunta? Então, tá bom. Então, gente, a Camila está perguntando do consórcio. Penápolis, né, a gente é abastecido 100% pelo Ribeirão Lajeado. Então, o Ribeirão Lajeado é um rio que faz parte aqui do Baixo Tietê, né, da bacia do Baixo Tietê. E, para a gente preservar ele, recuperar ele, nós montamos um consórcio intermunicipal Ribeirão Lajeado. Ele é formado por 3 municípios. Então, nós temos lá Penápolis, Havaiandava e Barbosa. Eu falei Havaiandava errado. Alto Alegre, Penápolis e Barbosa. Então, esses 3 municípios, os 3 prefeitos, na época, que foi em 1992, eles resolveram criar esse consórcio, e que é um CNPJ próprio, para estar fazendo ações de preservação. Então, nós temos lá o gestor do consórcio, nós temos 8 funcionários, que são operadores de máquina, motorista e pessoal braçal, que faz só o serviço de recuperar esse rio. Então, nós fazemos tanto o serviço de plantio de mudas, manejo de solo e recuperação de estrada rural. Então, ao longo desses anos, desde 1993 até hoje, né, nós já com 28 anos, nós já conseguimos recursos aqui no FEHIDRO, já conseguimos no Ministério do Meio Ambiente, na Caixa Econômica Federal, no BNDES, tudo a fundo perdido, para a gente estar fazendo ações de plantio, de manejo de solo e estar recuperando esse rio.
Então, é um formato, né, que hoje, tanto o governo federal e o governo estadual, ele está incentivando a formação de consórcio para resolver problemas de resíduos sólidos, do saneamento mesmo, né? Eu acho que aqui em Araçatuba, acho que foi Araçatuba Birigui, teve uma audiência pública com o secretário de governo para ele formar já a regionalização, né, do Estado de São Paulo, e dentro da proposta deles, eles estão incentivando bastante a formação de consórcios. E a formação de consórcios, ela é, no caso nosso aqui de recursos hídricos, ela é interessante por isso, porque ela prevê o limite geográfico da bacia hidrográfica e não só do município, né? Então, hoje, a maioria das nascentes desse Ribeirão Lajeado, ela fica em Alto Alegre. E nós disponibilizando máquina, pessoas, muda tudo para fazer as ações no município vizinho, que é Alto Alegre. Então, isso é muito interessante, porque a gente vê a política pública não só no limite do município de Penápolis, mas da bacia hidrográfica. E, assim, é um modelo que não é difícil de ser implantado, né? Você faz uma lei no seu município, cria isso, depois cria um CNPJ, e a partir disso você faz as ações, faz concurso público, né? Cria estatuto, regulamento interno e tudo mais. E esse nosso consórcio ele já tem 28 anos. Tá? E ele hoje, como que nós estamos hoje no estágio dele? Nós temos 8 pessoas trabalhando diretamente, fazendo toda essa parte de recuperação, né? Plantio de mudas, eles vão lá fazer a manutenção, porque uma árvore, acho que vocês sabem, é fácil plantar uma árvore ali, só que o problema é manter ela durante 2 anos para ela virar uma muda, virar uma árvore. Então, essa manutenção também é feita por essa equipe aí, onde a gente tem trator, nós temos adubo, né, e tudo mais para fazer todo o trato cultural lá para a muda crescer. Isso tudo a gente tem parcerias com os proprietários rurais, porque toda a área é privada, né, nenhuma área é pública. Então, a gente vai lá e conversa com o proprietário rural, a gente tem um termo de anuência, e ele permite que a gente faça esse plantio, esse manejo de solo. O manejo de solo ele é feito com máquina subsidiária, que nem subsidiada, por exemplo, uma hora máquina hoje, que se você for contratar um trator esteira, né, uma patrol, uma pá carregadeira lá que custa R$150, o proprietário rural ele paga R$70, R$60. Então, a gente tem uma tabela subsidiada que, quanto maior a propriedade, menor o desconto. Então, se a propriedade é menor, o desconto varia até de 80%. Então, é bem interessante isso daí. E quem paga isso acaba sendo absorvido pelo poder público. No caso, o DAEP, né, onde eu trabalho, que é uma autarquia municipal, nós repassamos anualmente R$650 mil para fazer esse pagamento, tanto do óleo diesel, do operador de máquina, o salário das pessoas e a manutenção dessas máquinas. Então, por ano, nós investimos esse valor aí, R$650 mil, para estar fazendo esses trabalhos aí de recuperação da bacia. E funciona, né? E é isso. Daí a Camila falou dessa questão da ANA, né? A Agência Nacional de Águas, que está passando por essa reformulação. O que a gente vê hoje que os nossos índices do Brasil são muito ruins em relação ao saneamento. Então, hoje a gente tem lá 50% da população brasileira que a gente não tem o acesso de uma água potável chegando na torneira da casa das pessoas. E, fora isso, o esgoto tratado é pior ainda. Hoje a gente tem, acho que 60% da população brasileira não tem um esgoto tratado na sua residência. E com isso tudo, o cenário do governo federal, que a gente vê que hoje, eu não estou aqui para falar bem nem mal do governo, não, gente. Mas a gente vê que os índices, eles demonstram que a gente não está conseguindo universalizar o saneamento. E com isso, o governo viu aquilo e falou assim, bom, a iniciativa privada, ela está aí de olho, né? Os chineses, os coreanos, os canadenses estão de olho na água do Brasil. E hoje a política pública do governo federal está fazendo todo o incentivo para entrar esse capital estrangeiro para estar fazendo o saneamento no Brasil. Então, a situação é essa, né?
Então está se mudando toda a lei, tudo isso. A Ana mesmo, ela está mudando o formato jurídico dela para estar absorvendo, ser o regulador do saneamento, justamente para o BNDES estar financiando as iniciativas privadas para estar investindo no Brasil. Ainda falou, a iniciativa, o capital vai vir do estrangeiro, pior que não. O pior que vai ser do próprio BNDES, que vai vir o recurso. E para nós que somos autarquia municipal, nós que somos prefeitura, não veio o recurso, né? Isso é bem ruim, né? Mas é o que está acontecendo. E a gente vê assim que os nossos índices são ruins. Por isso que o argumento, né, para a gente estar lá falando é difícil. Mas é o que está acontecendo, né, Edmar? E a gente está passando por isso. Daí que a gente sempre se depara, então, quem que tem que ver isso? Nós, enquanto cidadão, né, e o deputado que a gente elegeu, né, o senador, né? Daí a gente vê que existe toda a questão política e as informações não chegam de forma, com uma qualidade boa para nós, né? Infelizmente, nós aqui, enquanto autarquia municipal, no caso eu que trabalho no departamento de água, a gente está só acompanhando, não tem muita ação para fazer, né? Porque assim, a gente também é muito ineficiente de estar se mobilizando coletivamente, né? De fazendo alguma coisa coletiva, né? Infelizmente, né? Mas é o que, infelizmente, é o que está acontecendo, né? Não, se todo mundo me escutar aí no fundo, eu não gosto de usar isso aqui. Todo mundo escuta? Então eu dispenso. Não, dispensa. Dispenso. Todo mundo está escutando, tá? Só complementando o que a Silvia falou, né? E antes dos professores perguntarem, mas o que eu estou fazendo aqui, certo? E das minhas também voltarem falando no carro. Pessoal, a questão de água é muito mais séria do que a gente pensa. Só quem está lá dentro do comitê de bacias, certo? Sabe que cada dia que passa, a cada ano que passa, está ficando pior. Nós estamos em estado rico, certo? Mas nós não temos água. Mas eu vou abordar primeiro, Silvia, você falou da questão, como é que eu faço para participar do comitê de bacias? Tá? Eu estou lá desde 2005 e há 10 anos eu sou o coordenador da Câmara Técnica de Recursos Naturais. A água nasce no campo, não nasce na torneira. Tá? O que o consórcio Lajeado vem fazendo é assim, é a primeira coisa que existe dentro do comitê. Só que lá é dividido prefeitos, órgãos do Estado e as cadeiras que são destinadas à sociedade civil geralmente estão vazias, certo? Como que eu faço para participar? Liga no DAE aqui em Birigui, conversa com a nossa super Zuleika, tá? Todo ano é aberta a inscrição. Para esse ano não há mais cadeiras disponíveis, não sei, para a sociedade civil. Mas o ano que vem, tá? Não sei se em dezembro ou em novembro agora, podem participar faculdades, podem participar ONGs, associações de produtores rurais, tá? Para ali dentro tomarem-se as decisões, porque senão a decisão fica só na mão do prefeito. Como ele já tem aquele e outro, tem prefeito que me ama, tem prefeito que me odeia, porque eu sou verdadeiro desse jeito lá também, tá? Porque o prefeito, ele quer que apareça obra no campo não aparece, mas se não aparecer obra no campo, não tem florestamento, uma proteção de nascente, não vai aparecer água. Apesar do Brasil ter as duas maiores reservas subterrâneas de água do mundo, que uma é o alter do chão do Amazonas e outra é o aquífero Guarani, por 70% está dentro do território nacional, tá? Mas demora muito tempo para se formar também, então nós não vivemos uma abundância. Para se formar um aquífero, demora 600 mil anos para se formar um aquífero. E vocês viram nesse último slide aí, se não houver infiltração correta, se não houver o revegetamento, tá? Não vai ter aquífero superficial, o aquífero subterrâneo ser abastecido. Perguntem como é que eu posso participar. Lá dentro, tá? O prefeito tem o mesmo direito de voz de uma ONG, certo?
conceito de subsidiar recurso do que uma faculdade, certo? Para um projeto que, lógico, vai passar pelas câmaras técnicas, certo? Esse projeto passando pelas câmaras técnicas, antes eram 18 milhões por ano, na média, certo? Para desenvolver os projetos. Não vou falar de política. Então, a questão de participação é muito importante. E a participação dentro do município também, certo? O que a Silvia falou. Porque não adianta ir o Edmar do município de Rubiácea, que já está lá há 5 anos e tudo mais, certo? Vamos chamar o Edmar para fazer uma palestra aqui. Não, nós precisamos que a nossa sociedade comece a debater os temas. Porque se vocês não sabem, a China está muito preocupada, tá, com a segurança alimentar dos 2 bilhões de chineses que tem lá. No mundo nós somos 7,5 milhões de pessoas. Só a China tem 2 bilhões. A China já tem a concessão de 3 usinas hidrelétricas aqui na nossa região, tá? Entre Tietê e Paraná, certo? A China está comprando fazendas imensas, certo? Perto do aquífero Alter do Chão. O fazendeiro hoje ele está assim, estou ferrado. Chega um grupo chinês lá, a terra vale 100 mil reais, eles pagam 200. O fazendeiro vai viver feliz por resto da vida, ele vai aposentar, tá? E nós aqui, nós não estamos debatendo. Daqui a pouco, sem querer menosprezar raça, credo e nem nada, mas daqui a pouco nós vamos ser governados por chineses, porque eles estão mandando, eles estão comprando, tá certo? Então, por isso que é importante, cheguem no município de vocês, e é isso que nós estamos tentando trazer vocês para cá, porque uma voz é uma voz só, mas 10 vozes falando a mesma coisa, e outra, vocês trabalham com praticamente 40, por enquanto não, mas vamos voltar a trabalhar, 40 alunos de manhã, 40 à tarde, 40 à noite, tá? São 120 pessoas, criança, quando bem trabalhada, ela vai chegar para o pai dela, porque não tem criança só do meio urbano, tem criança do meio rural também. Papai, hoje a minha professora falou que a gente tem que reflorestar aquela mina que o boi está pastando em cima. Tá? Mas eu não sou o dono da terra. Mas o senhor fala para ele, certo? Que tem que reflorestar. Tem recurso, eu escutei que tem recurso. A professora falou que tem recurso lá no FEIDRO, no comitê de bacia. Tá? Procura o sindicato rural do município para entrar com um projeto lá, certo? Então a criança é fácil de trabalhar. O que nós estamos pedindo e por que chama multiplicadores? Depois vocês vejam aquilo lá, aquele painel, eu prestei atenção. É atrás daquilo ali que a China está, tá certo? Em mais 50 anos ela vai ultrapassar os 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, foi o que eu vi no jornal hoje. Tá? A base da alimentação chinesa, certo? É porco, galinha, tirando aquelas coisas absurdas que se tem na internet, aquilo lá é tudo papo furado. É porco, galinha, certo? Boi eles não criam, boi eles compram a carne. E soja. Soja para a alimentação humana deles, soja para a alimentação dos porcos e das galinhas deles. Eles precisam alimentar 2 bilhões, e mais para frente 2 bilhões e 400. Eles estão pouco se lascando se a gente está discutindo aqui. Tá? Eles preferem isso mesmo, que não haja participação, para agir na surdina. Então vamos começar a participar. Incentiva a sua faculdade a participar, tá? A ir lá fazer parte do comitê. Eu garanto que se um prefeito não der a voz para um diretor de faculdade, eu vou levantar a mão e vou falar, ele está precisando falar, tá certo? Nós precisamos dessas discussões lá, e que vocês nos ajudem dentro das salas de aula também. É isso. Obrigada, Edmar. Nós teremos um encontro, Edmar, que vai tratar exatamente sobre o comitê,
vai abordar como que funciona, vamos estar falando não só do Baixo Tietê, mas como funciona em outros comitês também, outras experiências. Muito bom. E é o que o Edmar falou, né? Tem que começar pelas crianças, por isso tem que ser feita uma educação ambiental muito boa. Penápolis é referência aqui na nossa região, e se tratando em educação ambiental, eles possuem um centro de educação ambiental onde faz todo o trabalho, e eles focam mais a parte de saneamento básico, que é um dos principais causadores de poluição dos rios. É como a Silvia falou, muitos municípios não fazem o tratamento, muitos que fazem também, às vezes, não é totalmente eficiente, então acaba aí poluindo os nossos rios, causando aquela eutrofização, aquele verde que a gente vê na água, eutrofização em decorrência do esgoto, em decorrência também dos agrotóxicos. Então, acaba ocorrendo muita mortandade de peixes, né, nesse período aí de eutrofização. É mais em épocas de temperaturas elevadas. Então, tendo uma temperatura elevada e nutrientes, as algas acabam se proliferando muito, né? Aí tampa todo o espelho d'água, falta oxigênio, porque vai impedir a penetração da luz solar, vai impedir a fotossíntese, e aí vai faltar oxigênio para os peixes. Então, assim, gostaria de parabenizar o pessoal de Penápolis, pelos trabalhos que eles realizam, o consórcio, que é super bacana, acho que muitos municípios deveriam pensar nessa questão, né, porque não é só um município que utiliza, às vezes são vários. Às vezes eu lanço o esgoto aqui em cima, o município de baixo acaba captando para abastecer a cidade. Então, é por isso que tem que ter o tratamento de esgoto e o tratamento totalmente adequado. Bauru é uma cidade enorme, e passa direto no SPTV a questão da obra do tratamento de esgoto, que nunca finaliza. Então, imagine, Bauru naquele porte e não possuir tratamento de esgoto. É muito triste essa questão, né, pessoal? Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer com relação às informações que a Silvia passou na palestra dela? Gostaria de fazer o uso da palavra. Você, Jefferson, pode vir. Convido o Jefferson, ele é da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Turismo. Passa a palavra para ele. Primeiramente, agradecer a palestra muito boa, Silvia. E, na verdade, tem um gráfico que ela mostra aquela questão da distribuição da água no nosso país. E aí tem lá a maior parte da reserva de água está na região amazônica. Então, se a gente desmatar tudo e mudar a cidade tudo para lá, a gente resolve esse problema? Era essa a pergunta. Pergunta? Isso. A população está aqui na região sudeste. Então, se a gente desmatar tudo, tira a Amazônia, e a população passa a morar lá, já que ela tem água. Então, essa seria uma solução? Eu acho que... Eu acho que obviamente que não, né, Jefferson? Porque a gente percebe que assim, é uma integração. Então, a gente tem várias regiões no Brasil e cada um tem as suas condições, né? Físicas, ambientais, e não adianta você tirar tudo, dessecar ambientalmente uma área e ir para o outro, né? Porque a gente sabe, tem até uma teoria de rios voadores, né? Dessa questão de infiltração, essa parte de biologia, essas coisas eu não entendo, não. Mas a gente está aí num ecossistema onde tudo é integrado. Então, não adianta você falar assim, eu vou desmatar ali, né, e vou usar mais o recurso para o lado de cá, né? Não é bem assim, não, né? Nós estamos aqui num planeta
E eu acho que a gente tem que pensar isso todo mundo junto e todo mundo pensando nesse ecossistema, isso não só nenhum, né? E assim, é uma situação que o Edmar falou da China, eu acho que um pouco o chinês pensa do jeito que o Jefferson falou. Eles estão lá usando carvão, né, um monte de poluente da atmosfera, da água deles, do solo deles, e eles estão procurando já outras fontes, né? Eu acho que é isso mesmo, é um pouco o que o Jefferson falou mesmo. É isso. Alô? Está funcionando? E é como o Manfred mencionou no encontro de abertura do programa, que a nossa região aqui é a que menos possui cobertura vegetal. Isso acaba influenciando muito na questão da quantidade de água, da qualidade. Teve até uma pesquisa que teve um ano que São Paulo, para vocês verem, né? São Paulo super industrializado, questão dos carros, poluição, mas acaba que, às vezes, o ar lá de São Paulo é melhor do que o nosso ar aqui da região. Por quê? O nosso ar é muito seco. Lá, embora tenha mais poluição, mas é um ar mais úmido. Aqui, a nossa região, infelizmente, possui muito pouca vegetação. Então, a gente tem que se conscientizar, se sensibilizar e mobilizar, né? Não é só se conscientizar e ficar quieto. Às vezes fala, o que adianta eu pensar, mas o outro não pensar? Não, tem que partir da gente, né? Partindo da gente, aí tudo flui, né? A gente tem que ser um espelho, um exemplo. Eu acho que assim tudo dá certo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida com relação? Quer vir aqui na frente ou você quer? Você se apresenta. Eu já acho que já é bom dia ainda. Bom dia a todos. Na verdade é o seguinte, que nem a Silvia estava falando, a gente que trabalha com autarquias, eu não vi citar aqui ainda, né, a Lei 11.445, que para mim seria um marco regulatório e não essa que fizeram agora. Isso aí tirou o poder das autarquias. Aí o que acontece? Eu vou esmiuçar mais um pouquinho, vou baixar mais um pouquinho. Na Lei 11.445 fala que os municípios eles teriam que ter criado os planos municipais de saneamento, para cada município ter voz, né? Com um plano participativo, com toda a sociedade, a criação do Conselho Municipal de Saneamento, que é muito importante para todos. Então, assim, quando o município não tem um conselho, né, o próprio, né, falou agora o Edmar falou dos comitês de bacia, que é um grau mais alto do que os conselhos municipais. Mas, para começar, eu acho que seria muito mais competitivo para o município ter os conselhos, porque em cima dos conselhos, que também vai fazer parte do próprio comitê, porque eles poderiam seria um passo a mais, né, para poder fortalecer o interior e as autarquias, porque pelo novo regulatório do município aí, do governo, as autarquias ficou sem verba, e aí vai favorecer os grandes empresários, que seriam aí os chineses e os interessados aí na parte da água. Ou seja, se a autarquia já não sobrevivia, vai ficar muito pior. Então, assim, a gente tem que se fortalecer através dos conselhos, do comitê de bacia, né, para a gente poder ter voz e sensibilizar os deputados de cada região aí, porque quem conhece sabe que foi votado na surdina. Tá certo? Muito obrigado a todos. Obrigada. Posso falar? Só complementando, né, o que o colega falou, essa Lei 11.445, que foi alterada pela 14.026 agora em 2020, ela é uma lei específica do saneamento. Então, dentro da política de recursos hídricos, um dos usuários é o saneamento. E é o que está acontecendo, que ele realmente falou, essa questão de alteração de lei, essa questão da participação das pessoas através de conselhos, fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o criar específico do saneamento, é importante realmente para cada um, né, se inteirar, participar da sociedade e participar
dessa discussão municipal. Porque, como eu tinha comentado, foi já feita uma reunião aqui, não sei se foi no município de Araçatuba, Birigui, do governo do estado, já falando para os prefeitos aderirem aos blocos. Então, está se vendendo a ideia de que os blocos regionais vão receber mais recurso. Mas esses blocos regionais, o prefeito quer assinar a adesão nesses blocos, eles vão fazer depois esses lotes para estar concedendo o saneamento através desses lotes. Por quê? Porque não compensa um chinês, um coreano, um canadense, uma empresa grande, pegar só o filé, né? Para o governo federal também é ruim ele ficar só com a carne de pescoço, vamos falar assim. Então, eles estão fazendo esses lotes para pegar o bom e o ruim, né? Então, aquele município que é mais custoso investir no saneamento vai entrar junto com aquele que já está tudo redondinho. Então, essa ideia de lote é justamente para isso. E a primeira iniciativa, já que eles já estão tomando, é a questão de resíduos sólidos. Porque, quando a gente pensa saneamento não é água e esgoto, é água, esgoto, resíduos e drenagem. E, hoje, o resíduos sólidos ele tem um impacto muito grande nos recursos hídricos também, na água, porque se você não dá a destinação final adequada para os seus resíduos, vai contaminar o lençol freático, se você não tem um aterro sanitário controlado, vai contaminar o lençol freático, aquele resíduo que você joga na margem do rio vai contaminar o rio, e tem todo esse problema ambiental. Então, a primeira diretriz que a Ana já soltou foi em relação à cobrança da taxa de resíduos. Então, eles nem estão pensando na qualidade da prestação de serviços, que, como agência reguladora, o que é a primeira coisa que deveria ser pensada? É você estipular padrões de qualidade de serviço. Então, o que cada cidadão tem que ter, no mínimo, de padrão de qualidade de serviço de resíduos, né? Para você coletar, tanto uma coleta seletiva, quanto um resíduo doméstico, industrial e tudo mais. Não, primeiro eles estão colocando de cobrar, de transformar em tarifa. Então, eles já estão exigindo que todo prefeito institua uma tarifa de coleta de lixo até dezembro de 2021. Daí, já prorrogou, né, Edmar? Então, tem julho de 2022. Então, a gente sabe, no panorama aí do Brasil, que tem muitos municípios que cobram junto com o IPTU a taxa de lixo. Penápolis não, já cobra separado, né, desde o ano 2000, 93, quer dizer, 2000 nós mudamos, desde 1993. Mas aquele município que não cobra nada, já eles estão pensando primeiro nisso, para depois pensar em padrão de qualidade de serviço, né? É bem complicado, viu? Além de consórcio da questão da água, tem um consórcio também na questão de aterro sanitário. Acho que aqui em Araçatuba, né? Não. Reunir 22 municípios? Ah, bacana. O Edmar está falando assim, que está previsto, né, Edmar, um consórcio para 22 municípios. Ah, já é. Ah, bacana mesmo, porque, né, pessoal, os resíduos sólidos acabam influenciando muito na qualidade da água também. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? Pode vir. Você acha que as informações que as pessoas estão tendo é o suficiente para melhorar o que está acontecendo no momento? Você acha que as informações que estão sendo passadas é o suficiente para melhorar o que está acontecendo no momento? O que você acha que deve ser feito? Ela está perguntando se as informações, né, são suficientes para já melhorar alguma coisa no momento, né? Eu acredito que a informação é a primeira coisa que as pessoas têm que ter para estar conhecendo, para depois tomar uma atitude, né? Porque só a informação em si não resolve nada, né? A gente tem que ter informação para a gente ter uma ação.
Então, eu acredito que sim, essa formação de programa de formação de multiplicadores em educação ambiental é uma iniciativa muito importante para a gente estar sendo alimentado, a gente estar absorvendo informação para a gente ter informação de qualidade e agir, né? E, em cima disso, a gente tomar atitude, agir localmente, né? Conversar com o que o Edmar falou, com os alunos, com o poder público, com a parte legislativa do seu município e assim por diante, né? E assim, como você falou que você é de Birigui, aqui em Birigui, assim, coincidentemente, é a sede do DAEE, né, que é onde tem essa questão de outorga, a sede do Comitê de Bacias também, onde tem várias reuniões que acontecem, e eu acho que é importante, que é mais fácil, né, para quem é de Birigui estar participando desses órgãos aí, né, de que discute a questão da água. Mas, assim, você acha que está sendo suficiente? Ou tem que ter mais publicidade? Eu acho que tem que ter mais publicidade. Acho que tem que disseminar mais informação, tem que ter mais canal de as pessoas poderem falar, acho que tem que melhorar, sim. Tá, mas assim, você acha assim, que quem que tem que fazer essa publicidade? Então, como fazer? Esse como fazer vai depender do gestor. Então, eu acho que todo mundo tem um papel importante. Tanto uma ONG, né, tanto o poder público, tanto um vereador, como um prefeito, um secretário municipal do meio ambiente. Eu acho que toda essa cadeia de pessoas, as universidades, um professor, eu acho que todo mundo tem a sua participação de estar, cada um contribuindo com isso, de passar a informação correta para outra pessoa. Por isso que eu falei, é um curso de formação de multiplicadores. Eu acho que vocês estão aqui para ser capacitados, para estar disseminando essas informações de forma com mais conhecimento, né? É isso só? Obrigada, viu? Como que você chama? Verônica. Verônica. Obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, então, como previsto na nossa programação, o encerramento agora, o intervalo. Encerramento não, viu, pessoal? Vocês retornem. O intervalo para o almoço. Como a nossa programação está um pouquinho apertada, quem estiver mais alguma dúvida, por favor, pode colocar no grupo do WhatsApp, que depois a gente vai perguntando para a Silvia, se eu não souber responder, e a gente vai tirando a dúvida. Ou a gente pode estar tirando essa dúvida também no período da tarde, onde acontecerão as nossas oficinas de educação ambiental, que é a parte prática, para a gente poder estar aplicando nas escolas essas oficinas, que vai ser super bacana, a gente vai formar grupos. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês retornem, por favor. E vou liberar vocês agora pro almoço. Todos aqui estão no grupo do WhatsApp? Se estiver alguém que não esteja no grupo, por favor, entre em contato comigo depois, que eu vou inserir. Tá? Então, agora é 11h40. A gente retorna a 1h. Não, umas 10 para 1.